Olá, olá, senhores, paz e luz. Vamos mais saber sobre mais um trecho do livro Família da Luz de Bárbara Marciniak, canalização dos Pleiadianos. E o vídeo é o 144. Gente, então vocês sabem que a vida continua e que cada um de nós vai para um lugar diferente. Se eu vou para um umbral ou se eu vou para um lugar melhor, não faço ideia. Mas se eu chegar num lugarzinho melhor, eu vou dizer assim, pessoal, aqui nesta dimensão tem chocolate? Cafezinho com chocolate? Vou querer. Bom, isso é uma brincadeira, né? Para relaxar um pouquinho esse. É brincadeira, mas tem gente que vai acontecer isso, né? Tem gente que chega lá e pensa que pode ter as coisas daqui, né? Tem lugares que até tem que plasmar para o pessoal ficar quieto. Bom, então vamos lá. Isso aqui é para melhorar um pouquinho a garganta. Está muito ressecado. Então, vamos lá. Hoje está mais pertinho o computador. Tem gente entrando e saindo do meu canal. Tem gente que não está gostando, não sei lá por quê. Mas tem alguns vídeos que eu estou dizendo as verdades aí. E o que os seres que estão baixando lá da 7ª e 8ª dimensão. Então eu aproveito e digo coisas que eu não disse no meu primeiro canal, que eu estava assim sem jeito de falar. Agora também estou falando. Às vezes a verdade incomoda, né? Então vamos lá. Então, iniciando. As provas do que enfrentais hoje como a espécie humana não só consistem em desafios que os envolvem esta terceira dimensão. E ainda há muitas, né? Bastante. Essa é a oportunidade que, através do longo tempo da existência, revivais, ou seja, lembres etapas do tempo, no tempo, que deveis aproveitar para conseguir algo único. Ha chegado o momento de reconhecer vossos poderes e viver nessa hora. Vivei para a liberdade, uma vez que a quantidade de liberdade que desfrutareis dependerá de vossa responsabilidade. Se não sois capazes de responder, os encerrareis pode ser, encerrareis
dentro de uma gaveta, dentro de um recipiente, no qual é uma minhoca de seda e uma rede tão emaranhada que não conseguirás sair dela com facilidade. Quer dizer, isso é uma comparação que eles estão fazendo. E que a pessoa vai ficar ali enclausurada naquela rede de... São várias lembranças, né? São várias vidas passadas, né? Então ele não vai conseguir. Não vai conseguir se ele não se esforçar para não só lembrar das coisas, para entender, né? Entender. Porque esse livro, lendo esse livro, dá para a pessoa, mesmo que tenha esquecido, começar a ter uma vaga ideia, ou que alguma lembrança venha, ou o interior dela vai dizer, sim, isso é verdade, eu não lembro, mas isso aqui é verdade. Entende? É assim que funciona. Como família da luz, dizemos a vocês, observa o que há em vosso interior, né? A história deste mundo mostra que as pessoas que ousaram pensar livremente foram castigadas. Eles repetem muitas coisas, é por isso que às vezes, gente, eu deixo para lá, não procuro passar para vocês. Viveis em um mundo em que vivestes num mundo em que a verdade, disseram a vocês que a verdade era que a Terra era o centro do mundo. E os que não concordassem com essa ideia seriam queimados na pira de fogo, naquele, né? Seriam queimados, pronto, fica mais fácil. Bom, e muitos foram, quando alguns cientistas vieram propositadamente colocados aqui pelos seres de luz para dizer que havia outros planetas, que a Terra que girava, não era o Sol, né, que girava em torno do Sol, etc, etc. Então, e que havia outras vidas, e que essas outras vidas estiveram aqui, então eles eram queimados, eles eram chamados de loucos, ou eram profanos que eram contra o Deus, inventavam até coisas sobre eles para os matar. Atualmente, só um instantinho aqui, deixa eu colocar aqui. É que eu estou anotando algumas palavras, como eu sou um pouco esquecido, que é para quando eu tiver dificuldade, eu olhar aqui, por causa só a frase de uma palavrinha, aí tem que... Porque às vezes a gente tem que compor aqui a frase. Atualmente, vocês enfrentam uma troca similar de percepção. Expandireis vossa visão mais além do que... ele pergunta, expandireis vossa visão mais além do que pensas? Tereis o valor de manifestar-se e viver vossa verdade? O amor que surge de dentro é a essência para esta inovação, para chegar a esta inovação.
A vida recobra o sentido quando dás conta de que vós mesmos elegem quem são. Vocês são seres multidimensionais. E há muitos outros que deveis reconhecer. Há versões de vocês faz muitos milhares de anos, e outros que datam de mais ou menos 13 mil anos. Tanto uns como outros têm saltado a esta realidade para acumular vivências. Vivências, quer dizer, para acumular experiências, né? Você está vivendo aqui, está vivendo no outro planeta e no outro, vidas paralelas, ou alguns simplesmente passaram de um planeta para outro, ou de uma dimensão para outra, ou de um planeta para outro, na mesma dimensão. Cada caso é um caso, então, conforme a experiência que o ser humano tem que ter. Ser humano não, o espírito tem que ter. Hoje você é um ser humano aqui, você pode ser um reptiliano mais adiante, você pode ter sido um draconiano. Muita gente não acha que não, é verdade. Nós fomos animais. Depois de animais, nós habitamos um corpo muito primitivo e aí fomos melhorando. E hoje aqui, nesta terceira dimensão, na Terra, somos dessa forma, melhor, né? Porque há seres com formas mais, vamos dizer, mais bonitas, né? Que a gente. Há outros mais horrorosos ainda. Há outros mais horrorosos do que certos animais que a gente acha feio, né? Por exemplo. Bom, então vamos lá. Estava nas multidimensionais, né? Espero o amor. O resultado, como é que eles escrevem diferente? Se resulta que os encontrais, vocês se encontram como se não tivessem vivido aquelas épocas. Então, talvez a vossa mente é que tenha viajado nas bibliotecas do tempo, ali onde existe tudo simultaneamente, um lugar onde os portais se abrem como se fossem um vídeo projetado sobre a pantala de vossa mente. Não sei o que é pantala, não. Mostrando-os vinetas do que... mostrando a vocês o que tem sucedido para que podeis encontrar sentido no que sois agora. Então, vamos dar deixa eu escrever essa palavra que depois eu vou procurar. Mas não faz diferença. Essa palavra que eu não entendi não fez diferença nenhuma. Olha só, muita gente viaja no tempo. Muita gente viaja no passado, muita gente viaja no futuro. É impressionante isso, né? Como as pessoas podem ver o futuro de cada ser ou o futuro de um planeta, mas é assim mesmo. Parece que tudo está destinado, é impressionante. Mas, olha, muita gente pode ter ido até o passado, fazer uma viagem astral e pensa que é sonho. E outros, às vezes, sonham e pensam que é uma viagem astral, né? Então, é meio complicado, né? Então, as pessoas que conseguem fazer a viagem astral
elas podem ir ao passado, vivenciar aquilo e, por ela ter visto que cometeu um erro gravíssimo, então, ela trazendo isso para esta terceira dimensão, ela pode, vamos dizer, modificar dentro dela o erro que ela fez. Simplesmente dizendo, eu errei, eu me arrependo, eu não quero mais cometer esse erro, nunca mais. Aí a pessoa, às vezes, sente alguma coisa que lhe incomoda, né? E ao pensar isso e se auto-perdoar, então ela se arrependeu, se auto-perdoou, também me auto-perdoou, ela aí passa a sentir um alívio. Continuando. Vosso mundo pode parecer desconcertante. Pode ser que tenhas a sensação de que há demasiadas coisas que se integram. Então, perguntem. Como é possível encontrar um sentido nisto tudo? É possível? Vós encontrareis. É imprescindível que faças. Estáis aqui para cartografar um território desconhecido, para explorar uma oportunidade sem nome. Sem nome, quer dizer, é como você às vezes vai para cá para explorar, né? Se acomodar ao sistema, mas sem ser assim, vamos dizer, ter conhecido, ser um grande, que se estraga muito. É melhor ser desconhecido, lembrar das coisas, fazer o seu papel, né? Aqui, que é divulgar as coisas da luz, porque isto é sobre extraterrestres de Pleiades que estão falando, mas eles estão fazendo o trabalho dele da luz para nós e nós divulgamos para outros aqui, né? É assim. Bom, e sem ser muito importante, né? A humildade faz parte da evolução, tá? Compreendendo sobre esta tarefa, realmente podeis descobrir uma de vossas habilidades mais importantes. Vossa habilidade de criar. Vocês não são vítimas. Por que está dizendo isso? Porque as pessoas reclamam muito, né? Oh, tudo de mal me acontece. Eu estou aqui no planeta Terra, por que eu vim parar aqui? Esse planeta, essa dimensão é horrível. Eu me sinto uma vítima, eu me sinto desprezado, desprezada, eu me sinto num mar sem saída. Ninguém é vítima porque é o seguinte: muitos são voluntários que vêm cumprir a missão. Outros querem vir cumprir a missão para evoluir. Outros vêm para observar. Outros vêm para aprender e observar ao mesmo tempo. Bom, e os que vão para o umbral também não são vítima? Ou vão para o inferno? Ou vão para o abismo? Por quê? Não são vítimas porque eles são seres que não é na última vida, pode ser na última e na anterior e anterior e anterior, pode ser até seres que viveram antes da época da Atlântida, depois da época da Atlântida, que viveram no Egito, depois da época do Egito, que viveram na Babilônia, depois da Babilônia, que viveram na Idade Média, porque só sintonizaram com o mal. Eles não são vítimas. Não são vítimas porque estão sofrendo aqui, muitos.
Por que tenho esta doença? Por que que eu fiquei com câncer? Por que que eu não consigo ter uma família feliz? Isso tudo ocasionado por um passado, por uma vida passada. Eu vou, eu vou pausar um pouco, porque eu vou ter que ver uma coisa aqui. Bom, como eu estava dizendo, é que eu dei uma pausazinha aí. Então não há vítimas. O resultado, ação e reação, o resultado do que as pessoas têm feito durante várias reencarnações. Então, os seres lá de sétima ou oitava dimensão informam isso, que as pessoas se queixam muito, mas elas estão merecendo. Agora, 5% não, às vezes adquirem realmente doenças, às vezes são acidentes que acontecem porque o maluco, o irresponsável do que estava dirigindo bebeu, o irresponsável, maluco, e aí ocasionou matar uma pessoa, né, um acidente, ou a colocou paralítica, ou etc. E há remédios também que fazem com que a pessoa adquira doenças. Então, mas é um percentual pequeno, né? A maioria merece, vamos dizer, tem merecimento. Então, as pessoas não devem se queixar. Por se começar a queixar muito, a dizer que é vítima, vai piorar a situação. É como aquele caso que eu já contei aí num vídeo, que tem uma moça que foi até, acho que na época da quarentena, se não me engano, foi antes da quarentena, sei lá, nem sei. Eu não costumo muito fixar as datas, o tempo, eu nem sei. Mas eu até bloqueei a moça, porque eu não aguentei não. Sempre, todos os vídeos, ela dizia, ela culpava Deus, que tudo que acontecia com ela era Deus, era o Deus, que o Deus era isso, que o Deus era um... Eu não vou dizer as palavras, né? Que é negatividade, deixa pra lá. Se queixando, e o que ela arrumou? Ela arrumou uma energia tão negativa que quando uma pessoa chega perto dela para explicar, ou seja, em palavras, respondendo ao vídeo, ou seja, no site, ou seja, no telefone, ou presencial, ela está com aquele pensamento, com aquela energia tão negativa que ela não escuta. E ela começa a botar aquilo para fora, novamente. O caso da dona de casa, que acontecia, a dona de casa, né, minha parenta, aí dizia um palavrão, não sei o que, a vida minha, dizia um palavrão antes, né? Só aqui, trabalhando, agora tal. Pô, aquela era uma época, a época dela não era a época que a mulher tinha mais liberdade de arrumar emprego. Já estava começando, algumas mulheres conseguiam arrumar emprego, mas à custa, sabe de quê? A maioria? De ser amante do cara do escritório, né? Ser amante do advogado, ser amante lá do outro, não sei onde. Então arrumava um trabalho assim de secretária, né? E etc. Então, ela não tinha como. E depois ela não tinha instrução para isso. Ela só tinha instrução primária. Então, mesmo a mulher, naquela época, né, para conseguir alguma coisa que ela quisesse conseguir sem ser amante de um homem, porque eu estou falando a verdade, tem gente que vai ficar chocada que isso é verdade, pô, é a realidade. Então ela tinha que ter pelo menos um curso de profissional, né? Algumas tiravam curso de datilografia, outras de taquigrafia, e etc, etc.
E essa oportunidade para as mulheres começou depois da Segunda Guerra, porque na Segunda Guerra eles aceitavam qualquer pessoa para trabalhar lá, para servir de espiã, para tratar dos doentes, para daquigrafia, aquele negócio que tinha telégrafo, né? Mensagem de um batalhão para o outro, né? Até tinha mulheres trabalhando no exército sobre isso. Então isso aí abriu, a Segunda Guerra Mundial abriu umas chances para as mulheres. Bom, então essa pessoa, minha parenta, começava a reclamar. Então o que é que aconteceu? Era raro o dia que não reclamava. Então o que é que acontece? Gera uma energia pesada, carregada de baixa frequência para dentro dela. Gera energia para os que estão ao redor, porque enche o saco aquilo todo dia, né? E aí a outra pessoa já vai ficando em coma e também já vai gerando uma... Porque vai ficando irritada com aquilo de todo dia, né? Vai ficando irritada também. O mouse caiu aqui, não tem condição de... E então, os pleiadianos dizem: vocês não são vítimas. Isso já foi dito no grupo que também eu pertenci, já foi pelos seres que eram pleiadianos, lá do grupo, do chefe do grupo que canalizava com eles. Já foi dito diversas vezes com os seres de sétima e oitava dimensão também. Eles todos dizem: não há vítimas aqui. Portanto, vocês têm que se portar aceitando as coisas, aceitando a pobreza. Bom, a riqueza todo mundo aceita, né? Não precisa nem aceitar, todo mundo aceita. Então, aceitando a pobreza, aceitando a doença, mesmo que essa doença tenha sido por acidente, mas tem que aceitar, não pode reclamar. Se reclamar, como se dizia antigamente, vai dar zebra. Bom, continuando então. Não sois vítimas, não tendes mácula. Não necessitais autoridades. E nada tens que... E não há... E agora? E agora? Aí nada tiene que salvar-os. Não há nada que salvar vocês, porque vocês têm que passar isso, né? Não tens que memorizar nada do que há nos livros. Mas, sim, tereis que aprender a utilizar o poder de vossa vontade e tentar descobrir o maravilhoso florescimento e a exuberância da vida que está acontecendo, tendo agora, neste momento, agora, nessa vida de hoje. Me mandaram um vídeo aqui. Pois eu vejo. Em vosso mundo, vocês foram separados e sentindo a vida separados, a vida separada uns dos outros, parados. E separados dos nossos ancestrais lá das estrelas, né?
Sem embargo, aqui o amor existe em uma forma que vai muito mais além do que podeis experimentar em qualquer outro lugar. O essencial de vosso destino é converter o mundo inteiro em uma frequência de amor. E nós estamos aqui para ajudá-los durante este processo, mas não podemos fazer por vocês. Não podemos fazer por vocês. Nós é que temos que desenvolver esse amor incondicional. Eles vêm dar as dicas, né? E a gente tem que fazer esforço para desenvolver o nosso amor, né? Engraçado, eu estou olhando aqui, tá parecendo até olho de Grey, né? E meus olhos eles desbotam um pouco por causa do colírio do glaucoma, mas meus olhos eram de cor, né? É porque tá dando sombra. Tá dando sombra e não aparece. Agora que eu reparei. Caramba. Sabe que os greys, os que têm os olhos amendoados, são baixinhos, são os bons. Os que têm o olho escuro, bem escuro, mais arredondados, e geralmente são cinzas, não sei se é de outra cor, são os maus. São os que fazem abduções, crueldade com as pessoas, muitos se alimentam de seres vivos também, tá? Vocês procuram aí no meu canal, que eu tenho a impressão que eu falei essa coisa chocante como eles fazem com o ser humano vivo, como eles tiram as coisas de dentro, né, do ser humano vivo. Que sofrimento, meu Deus. E continuam aí, né? Não há como, porque seres de luz não eliminam, né? Não, porque o espírito é eterno, mas podiam aprisionar eles, né? Para não fazer mais isso, né? Coisa, né? Terrível isso. Bom, então... mas não podemos fazer isso por vocês, né? A verdade seja dita. O único que podemos fazer é dar ideias para vocês, no melhor dos casos. Fazer vocês de catalisadores também. Ou seja, eles enviam energias, né, de amor para a gente. Foi dito, fazer um parênteses, parágrafo. Foi dito pelos seres lá de sétima, oitava, que o Pai Mãe Criador primordial está constantemente enviando energias de amor para aqui a Terra, para todo o universo, para todos os planetas. E essas energias, elas não vêm direta, elas são filtradas pelo Cristo planetário. Não, primeiro vamos ao galáctico, né? Pelo Cristo galáctico. Depois vai para o Cristo planetário, que é o nosso Sol, o Logos. O nosso Sol. Depois, o nosso Sol filtra essas energias do amor e joga aqui para esta dimensão que está precisando, né? É assim. Então, aquelas pessoas que estão abertas para o Pai Mãe Criador primordial, ou seja, elas pensam nele constantemente, aqueles que fazem meditação, ou simplesmente pensam, ou se não pensam no Criador, pensam no Jesus, mas não adore Jesus Cristo. Isso bloqueia. Jesus Cristo foi, primeiramente, um ser como todos nós, depois ele foi evoluindo, tá? Ele não foi feito já sem Cristo, não. Ele foi evoluindo. Então, ele não gosta, segundo os seres disseram, ele não gosta de ser adorado.
respeitado é uma coisa, respeitado Jesus, lógico, né? Mas não adorar, como as pessoas ficam, a imagem, adoram a imagem, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de não sei o quê. Eu, graças a Deus, eu nunca dei para isso mesmo, e eu estava certa. Desde criança, eu nunca gostei disso. E eu estava certa e não sabia, né? Então, elas ficam ali com aquela imagem, botam a mão e beijam. Até em centros espíritas fazem isso. E tem gente que antes de subir, médium, que antes de subir no altar, bota a mão no chão. E eu fico olhando para aquilo, eu já trabalhei em centro espírita, e eu fico assim, para que isso, né? Bom, aí vai lá na imagem e tal, bom, aí todo mundo está indo, você é a única que não vou lá, então eu vou na fila, faço só assim, vou embora, mas não, tem gente lá que bota a mão na imagem e fica adorando. Nesse aspecto, os evangélicos têm razão. Então, tem aí umas determinadas igrejas que vão na casa da pessoa e quando vem imagens de santo, aí pá, joga no chão. Eu não sou a favor disso, porque a pessoa gosta de ter uma imagem bonita, uma imagem que vamos dizer, a fisionomia, né, dessas imagens, uma imagem de bondade, etc. Só não se pode adorar. Você tem ali uma imagem até para dizer, não, eu sigo o caminho da luz, então tá, tudo bem. Mas não é a ponto de quebrar ou não querer ter Tem gente evangélica que não quer nem quadro nenhum, nem de Jesus, que é o quadro, que exagero também, né, gente? Isso é muito exagero. Então, as religiões têm umas coisas boas e tem outras coisas que não são boas, e tem também a parte de fanatizar as pessoas. Então, a pessoa tem que ter consciência, raciocinar, observar o que é bom naquela religião e o que não é bom. O que não é bom, você joga, queima, vai embora. E fica com aquela parte que é boa. É o caso da Bíblia. A Bíblia tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim que nem é da Bíblia. Foram os homens que retiraram o que devia estar lá para substituir com outras. Então você tem que ter um pouco de discernimento e ver o que você vai aproveitar da Bíblia e o que você não vai aproveitar da Bíblia. O que não vai aproveitar, joga fora, queima. Queima que é para desaparecer. Não é queimar a Bíblia, hein, gente? Vê lá. Queimar as coisas que estão lá da tua mente, queima da tua mente, joga fora, joga fora. Ou joga uma água para ir lá para o fundo do mar. Bom, deixa eu ver aqui. Vocês são os acendedores, geradores, construtores definitivos da mudança desse sistema do amor, né, para o amor. Conforme aprendeis mais sobre o controle mental e sobre seus muitos níveis de influência, dareis conta de que sois facilmente controlados e que não estáis dispostos a assumir o mando. Quer dizer, assumir o mando desses controles. Porque há milhares e milhares de anos, séculos de milhares de anos, nós temos sido controlados pela o que se diz hoje nova ordem mundial, certo? Que vem lá antes de Cristo, já tinha, e o Cristo já veio para acabar com esse negócio. Não conseguiu, porque as pessoas não acreditaram nele. E aí foi reforçando. Então, a nova ordem ela teve várias denominações. Primeiro começou lá na Babilônia, foi antes, mas ficou mais conhecida, mais intensa na época da Babilônia. Já no Egito também, os sacerdotes já eram da futura nova ordem mundial. Teve a máfia czariana, tem aí uns seres aí de certas famílias que são, né, que
Em vez de dizer que são da nova ordem mundial, dizem que são os Illuminati, mas são da nova ordem mundial. E cada vez eles foram se filtrando mais. A Segunda Guerra Mundial, ela foi provocada por esse pessoal. Foi uma maneira de acabar com a raça lá que eles quiseram acabar. Que é acabar, né? Acabar, mas não acabaram, porque mas foram milhares de judeus mortos. Não só judeus. Foram velhos, judeus, negros, não estou lembrando, mas teve outras também. Não foi só judeu, não. É que enfatizam muito, mas foram outros também. Outras raças também, que eles diziam que eram inferiores. Né? Incutiram na mente dos jovens alemães que eles eram superiores. Eu conversando com um ex-maçom, ele afirma, não, está provado, tem provas que eles são. O judeu diz que eles são os escolhidos também e que são mais inteligentes. O alemão também se acha mais o escolhido. Escolhido, gente, não tem raça escolhida não, gente. O escolhido é aquele que está numa determinada raça, seja ele alemão, espanhol, italiano, português, brasileiro, norte-americano, mexicano, lá do Polo Antártico, australiano, africano, asiático, que tenha bom coração, que tenha o amor incondicional, que tenha compaixão, paciência, tolerância, que seja determinado assim, eu sigo o caminho do meu Pai, que está no céu. Sigo o caminho da compaixão, sigo o caminho do amor. Eu não cometo nenhum crime, nem contra humanos, nem contra animais, nem contra pássaros, nem contra seres das águas, e seja lá que ser for, mesmo que seja esquisito, que me apareça assim, eu vou ficar assim, eu não vou pegar numa arma, não conheço, estou com medo, eu vou te matar. Tem que ver que ser é aquele. Né? Então, estes serão escolhidos. Não há escolha. Esses serão escolhidos. Aí uma pessoa vem para cumprir a missão aqui, ou vem como médium, então ela assim, eu fui escolhida, fui escolhido. Não é assim. Até porque os missionários, a maior parte é voluntariado, né? São voluntários. Às vezes até começam a se arrepender, porque isso aqui é tão ruim, mas tão ruim, essa terceira dimensão, que você procurar uma pessoa boa aqui é procurar uma agulha no palheiro, não encontra. A agulha cai no palheiro, né, que é de palha, e vai a fundo e você procura e não encontra. Muito difícil. Então, algumas pessoas que vêm cumprir a missão ficam até com problemas, sabe? Porque elas não aguentam isso. Então, não há escolhidos. Não há raça escolhida. Há planetas com karma. Há grupos com karma. Raças com karma. Se a Segunda Guerra começou naquele país, lógico que deve haver algum karma com aquelas pessoas que retornaram naquele país, vai ter um karma com elas. Senhores, vamos continuar aqui. Bom, controle mental, né? Vocês gostam que nós... Vocês gostam que a gente dê, nós os pleiadianos, dê
ideias a vocês, porque assim vocês não precisam pensar. Os encanta que a gente diga o que vocês têm o que fazer. Navegais pela internet e não tereis nem ideia, não tens nem ideia dos conceitos que os transmitem, os encerram em um pensamento limitado. Não dás conta de que vossos genes podem ser manipulados telepaticamente. Não é fácil. Não é fácil fazer isso, mas se faz. Sobretudo no começo de uma era e ao final de outra. Bom, então o que é que eles estão fazendo? É um outro tipo de manipulação. Deixa eu só suspender aqui. A mídia, e principalmente na internet, na televisão também, né? Ela, por informações e por repetidas informações, elas ocasionam problemas na nossa mente. Por exemplo, o repórter da televisão. Você vê de manhã, se você vai ver de tarde, dá notícia de novo, dá notícia de novo. No dia seguinte, dá aquela notícia de novo. Pá, pá, pá. Notícia negativa, porque boa eles nunca dão, né? É só negativa. Certos programas que a gente até dá umas olhadinhas para ver o que está acontecendo, para que a gente também se previna. Mas veja só, tem um programa que é especializado na televisão em dizer: agora aconteceu um crime ali na rua tal, papapá, a polícia está chegando, a polícia está perseguindo os bandidos. Bom, ele já repetiu ali 3, 4, 5 vezes. Bota na tela, bota na tela. 3, 4, 5. Aí vem a propaganda. Papapá, casas da banha, casas mundial, papapá. Aí volta, ele de novo, a mesma notícia. A polícia continua perseguindo o cara que matou o outro papapá. Aí passa para outra negatividade. Homem mata a mulher na frente dos filhos. Aí volta de novo para o anterior. Percebe o jogo? Volta para o anterior. A polícia continua, agora foi lá perto do morro, não sei o quê. Volta de novo para o feminicídio. Daqui a pouco volta para outra. Daqui a pouco volta para o feminicídio de novo. Aí vem uma terceira. Agora aconteceu uma explosão no banco X. O fulano fala, bota aí na tela a polícia perseguindo lá o cara. Aí bota o feminicídio de novo. Perceba? E a pessoa enche o saco, satura, irrita. Mas a pessoa continua. Mas tem gente que adora isso. Tem uma pessoa que vem aqui em casa, bota aí no Datinha, bota aí no, não sei, tem dois, né? Um que é mais as notícias daqui do Rio de Janeiro e o outro que é mais a notícia de São Paulo. Mas os dois dão a notícia daqui e de lá, né? Aí eu digo assim, mas eu evito vezes, pois é, né? Mas ela está com uma atenção naquilo, uma atenção que é fora de série. Aí você vai aí num bar, num outro lugar que tem televisão, tá lá, o negócio lá. E a pessoa vai acumulando essa energia para dentro. Quem já está no caminho da luz, está seguindo, ela pode ver que ela não vai se impressionar, é só para ver o que está acontecendo. E a gente tem que ver para poder explicar. Se eu não visse a droga desse programa, eu também não poderia estar comentando e alertando as pessoas. Então, tem esse detalhe também. Mas as outras que não quer saber de Deus, não quer saber. Ela quer ver aquilo.
Ou então tem aquele muito religioso que todo dia vai assistir a missa na televisão. Fica. Aí você precisou, ó vizinho, ele não atende. 4 vezes. Não quer atender? Aí você telefona. Não atende. Está rezando. O mundo pode, o Hercóbulos pode chegar naquele momento. Alguém querer avisar, porque ele não vai querer saber. Tá? Fanatismo. Se uma pessoa, por exemplo, vai pedir uma ajuda, ele está rezando, não vai ajudar porque está rezando. Então, essas coisas aqui. Então, essa pessoa não é da luz, não, sabe, gente? Ela está bitolada também. Vocês têm que ter discernimento. Discernimento, fazer comparação. Não é julgar, hein? Julgar. Não é julgar. Fazer as comparações, dizer, mas por que na hora não faz? Será que não deveria fazer isso? Julgar, não. Nunca. Julgar é assim, ele é esse, ela é aquilo que não atendeu a porta, tá vendo? Ficar lá na reta. Isso é julgar, hein? Não julgue. Porque se você julgar, você vai para o umbral, tá? Você pode ser até um pleiadiano que veio aqui em missão, mas se você se comportar assim, vai para um umbral pior do que uma pessoa que não segue a luz, porque você já está sabendo que isso é ruim, esse procedimento, que isso não é permitido, então você vai ser ruim para você. Bom, então continuando aqui. A onda de energia que procede do espaço para despertar-nos dará grandes quantidades, virá em grandes quantidades e fará, vocês assimilando, né? Dará a quantidade de poder. Pense nisso. Se seguis entregando o vosso poder aos demais, vivereis uma das tiranias mais tremendas do mundo, que o mundo já tenha conhecido. Uma tirania que chegará até ao extremo, colonizará o espaço em um dado momento. Estamos falando de uma tirania encoberta e que já existe e que existe atualmente, que ha colonizado o espaço em segredo, mas vós não sois conscientes disso, porque eles contam uma história que só é parte da verdade. O espaço ha sido colonizado e gente de vosso planeta tem estado ali fora durante muito tempo, na Lua e em Marte, e mais adiante. Os planetas, espera só um instante, igual, são sede. Eu não entendi muito bem o sentido disso aqui. Eu vou ler até em espanhol. Los planetas, igual que vós outros, que vocês estão vivos? Agora eu entendi. Peraí. Os planetas, igual ao de vocês, estão vivos, são seres eletromagnéticos que exercem uma influência sobre vocês. E nestes tempos é essencial que volteis a reconhecer a importância dos céus. Quando ele fala dos céus, né, de Deus, dos seres de luz, colocaram um sudário escuro sobre vossa consciência.
ao redor de vocês se há estendido uma incrível obscuridade, uma obscuridade tal que muitos têm medo de viver. Vossos corpos estão cheios de câncer, poluição, já que haveis sido preparados ao longo dos anos para o medo e haveis atraído energias negativas de outros reinos. Estes espíritos de energias inferiores se alimentam de vosso medo, a realidade se reflete a si mesma. O marketing do medo tem sido massivo, graças a datas que não significam nada e a uma forma de viver sem sentido, e haveis atraído aqueles que chupam vosso poder, vampiros e parasitas que são totalmente invisíveis para a vossa capacidade perceptiva. Porque nós estamos na matéria. Só um bom clarividente pode ver, né? Porque aqui, quando a gente está fazendo assim um trabalho de luz, não só seres de luz estão perto da gente, tem os outros. E os de luz vêm para impedir que os outros atrapalhem o nosso trabalho, tá? E eles têm um aspecto horrível, segundo relatou os seres lá de sétima e oitava. São repugnantes. Absorvem vossa vitalidade porque não estáis determinados a reclamar vossa autoridade. Diremos, queridos humanos, amados, queridos humanos, ame a vós mesmos, concedei deixa eu ver aqui qual é a palavra que eu vou substituir isso aí. Ame a vocês mesmos. Valia valor. Dê valor a si mesmos. Avancem, compreendam as incoerências que atualmente se estendem por toda a parte e implicam a decadência de vossa civilização. Substituindo vossa percepção, sereis capazes de reconstruir vossa civilização, uma civilização baseada em por toda a vida, que vale a pena por toda a vida, e em respeito por ela, incluindo os vossos antepassados ancestrais, vossos pais multidimensionais, e a vós mesmos que se reencarnaram. Uma vez que descobrires quem sois, os dareis conta de que tudo isto são facetas do mesmo diamante. Vou ficar por aqui. Então, eles vieram, tanto esse livro como os outros, dos pleiadianos, eles vieram nos despertar para saber quem a gente é e saber que nós não somos o gado, não. Nós não somos esse gado que dizem que a gente é, porque há milhares de anos conduzem o gado, né? Porque o ser humano tem uma tendência, né, para isso, e tem uma tendência, eu noto isso, eu tenho uma tendência a imitar os outros.
os pedaços de terra estão divididos em países e cada um tem a sua cultura e tem uma maneira de ser. Então, cada país deveria se especializar, vamos dizer, procurar evoluir por si próprios. Mas todos os países que se considera que está abaixo daquele que se diz que é o país mais evoluído, entre aspas, né, que é evoluído na tecnologia só, né? Então, os países menores, que se acham inferiores, tendem a imitar as coisas do outro. Ora, mas se um país tem costumes diferentes, ideias diferentes, totalmente diferentes do que aquela gente que é de lá, embora nós somos um, não tem nada que imitar o outro. Tem que fazer as coisas conforme as necessidades de um povo. Se aquele povo precisa de certas coisas que o outro de lá não precisa. A mudança que tem que fazer, estou falando em termos de governo, hein? As mudanças que um governo tem que fazer para melhorar a situação do povo, nem sempre tem que ser igual, essa tal globalização igual ao outro. Eu era criança, mas eu noto que quando eu era criança, o Brasil, enquanto não tinha essa coisa de globalização, imitar os outros, também, como outros países também imitam os outros, ele era melhor. Vivia-se mais sossegado, tranquilo, né? Vivia-se melhor. Ia-se na rua com mais tranquilidade. Então, um povo, basta dizer que um povo de um país se veste diferente do outro, de outro país, e até porque as estações são diferentes, né? A educação de um povo é diferente da do outro país. Então, conforme a necessidade do país, é que deve fazer também as mudanças. Agora, espiritualmente, não. Espiritualmente, a mudança é sempre igual. Porque as leis do Pai, Mãe, Criador primordial são as mesmas, seja na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na África, na Oceania, na Ásia, ilhas, etc, etc. Polo Norte, Polo Sul. Porque as leis do Pai, Mãe, Criador primordial, que é a lei do amor universal, elas não mudam nunca. Elas são única. Bom, então, senhores, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.